Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito, Salmo 101. Daqui a pouquinho, 3 horas da manhã, estamos juntos para mais uma live. Vamos lá, meu irmão, o Salmo 101 é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi vai fazer alguns compromissos interessantíssimos. Ah, ele vai ressaltar qualidades pessoais que ele precisa ter, além dos compromissos que um líder deve ter. E aí você aplica tanto, isso deveria ser dever dos governantes, daqueles que estão na direção do povo, como dos homens de Deus. Davi era tanto uma coisa quanto a outra. Ele era um líder, porque era rei, e ele era também um homem segundo o coração de Deus. E eu e você precisamos, irmãos, aplicar também e desejar ter essas qualidades pessoais e assumir esses compromissos. No primeiro momento, ele diz aqui no versículo 1 que ele quer ter a qualidade de alguém que adora a Deus, que honra a Deus. Ele diz: Cantarei a tua bondade, a tua justiça, Senhor, a ti cantarei. Então, o homem de Deus, ele decide honrar a Deus, adorar a Deus. Pode ver que esses salmos vêm numa sequência de adoração, de oração, de cantar canções ao Senhor, cantar cânticos novos, cantar com instrumentos, celebrar, adorar. Quando, irmãos? Não importa as circunstâncias, porque o justo vive por fé. Então você deve tomar a decisão, eu devo tomar a decisão de adorar o Senhor em qualquer tempo. Também, irmãos, Davi, ele toma a decisão de integridade pessoal. Ele diz: atentarei sabiamente para os caminhos da perfeição. Ou seja, um homem que quer ser inteiro no servir e no obedecer o Senhor. Um homem que tem anseio pelo Senhor, ao ponto dele dizer: ó Senhor, quando virás ter comigo? Ele deseja a presença do Senhor. Ele diz: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. É o que nós vemos aqui, irmãos. Davi também opta pela sinceridade e pela honestidade inegociável. Ele diz assim: eu não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos, eu vou aborrecer o proceder dos que desviam e nada disso me pegará. Se me pegará. Ele está dizendo que ele vai fugir daquilo que é contrário à vontade de Deus, não vai se apegar àquilo. A verdade, irmãos, é que para muitas pessoas nós estamos perdendo a nossa vida quando nós deixamos de viver os prazeres desse mundo. Mas nós que cremos, sabemos quem é Jesus, da sua preciosidade, nós sabemos, irmãos, que nós não estamos saindo perdendo. Nós estamos ganhando a vida quando abrimos mão dos prazeres, desses encantos da terra que não podem ser comparados com aquilo que recebemos quando abraçamos o Senhor Jesus, nosso Salvador. E por fim, irmãos, ele fala da pureza de coração. Ele diz assim: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ele quer ter pureza de coração. Assim, irmãos, devemos também buscar essa pureza. Essa pureza, ela só ocorre quando nós, irmãos, nos colocamos na presença de Deus de todo o nosso coração, porque aí nós vamos experimentando o que é a presença de Deus, entendendo que na presença dele há plenitude de alegria, bênçãos, alegria, deleite eternamente. Porque tirando isso, irmãos, se nós não buscarmos a presença do Senhor, nós vamos ser tentados a buscar prazer e alegria em outras coisas. Então a nossa alegria, ela deve estar no Senhor. E aí, Davi também faz alguns compromissos públicos como líder. Ele diz assim: ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. Ele está dizendo que ele vai destruir o caluniador. Ele vai fazer com que esses servos do diabo, ele, eles parem. Assassino de reputação, é o que nós vemos hoje acontecendo, né? Uma cultura chamada de cancelamento. Aquilo não é verdade, mas essa verdade se cria e o caluniador, ele assassina a reputação. E Davi está dizendo que esse homem, ele não vai suportar. Nós muitas vezes, irmãos, não entendemos bem o que é ser cristão. Ser cristão não quer dizer ser conivente, aceitar qualquer coisa. Então, você não deve ser conivente. Quando você encontra um caluniador, você precisa resisti-lo, desmascará-lo, a fim de evitar um dano maior. Isso não nada tem a ver com odiá-lo, ame-o, por isso você deve repreendê-lo, porque o caluniador, como Davi disse, ao que oculta, as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ele também diz que vai se opor ao soberbo. Ele diz assim: o que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Então vai destruir o caluniador, assassino de reputações, as ocultas. Ele não vai suportar o soberbo. O que é o soberbo, irmãos? É aquele que confia em si mesmo. Mas ele vai procurar, ele diz aqui, o compromisso que ele faz: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Meu irmão, como é bom achar gente temente a Deus. Quando você encontra, fique próximo dessa pessoa, porque vai ser uma boa companhia. Geralmente vai ser uma pessoa leal aos seus princípios em Deus.
ela não precisa ser leal, você precisa ser leal aos princípios de Deus. Se ela for leal aos princípios de Deus, pode ter certeza que ela vai ser uma bênção na sua vida e um irmão para a sua caminhada. Então Davi diz, eu vou procurar os fiéis da terra, os meus olhos, para que habitem comigo os que andam no reto caminho, e esse me servirá. Então, que bênção, irmãos, é quando a gente encontra pessoas assim para andar conosco. Ele diz assim, não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, o fraudulento. Ele vai, ele vai, diz Davi, que esse não permanecerá na sua casa. Então, preste atenção. Esse é aquele que é o enganador. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Comete fraude, engano. Tais pessoas, irmãos, nós devemos orar por elas, pedir a Deus, evangelizá-las, amá-las em Cristo Jesus, mas não devemos nos associar a elas. Não devemos nos associar a pessoas que praticam a mentira, que usam de fraude, sob pena de vivermos um nível de amizade profundo e sermos afetados por esse modo de vida desses indivíduos. Então, nós temos que ter um compromisso de nos opormos a todo fraudulento e mentiroso. E por último, Davi diz que manhã após manhã ele vai destruir todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. Naquele tempo, Davi estava falando de guerra mesmo, dentro de um contexto que Deus chamou para viver. Nos dias de hoje, nós não podemos sair matando os ímpios, não podemos, não é o propósito de Deus, mas como é que nós vamos destruir os ímpios da terra? Simples, nós vamos lutar por justiça, vamos nos levantar contra toda e qualquer impiedade, não vamos aceitá-la, nós vamos vencer a impiedade, meu querido irmão, pela força do Senhor, pelo amor, pelo bom testemunho, pela oração, fazendo a nossa parte como líderes no sentido bíblico. Todo mundo aí exerce uma liderança, seja na sua casa, seja em alguma área da igreja, seja no seu trabalho. Você exerce algum tipo de liderança, você tem que ter esses princípios que Davi estabeleceu para a sua vida pessoal, ser um adorador, ser um homem que busca a integridade na sua vida, ser um homem que foge do pecado, ser um homem que não se seduz pelas coisas desse mundo, e também lutar contra todo tipo de pecado descrito aqui, contra a calúnia, contra a soberba, contra o perverso, e conviver com os fiéis dessa terra. E assim, meu irmão, nós vamos vencer aqueles que se opõem ao avanço do Evangelho. Eles não poderão deter o Evangelho. Não podem. Qualquer poderoso dessa terra que se levante contra a igreja do Senhor, que se levante contra o reino, que se levante contra Cristo, meu irmão, a duração dele é breve, é pouca, porque ele não pode impedir que Jesus edifique a sua igreja, e nós, como servos de Deus, precisamos assumir o nosso papel também e viver em integridade, fazer votos pessoais de não negociação dos nossos princípios e também pontuar aquilo que nós vamos odiar por serem práticas pecaminosas, a fraude, a mentira, a soberba, o orgulho. Nós devemos desprezar tais sentimentos, porque eles não servem para edificação, só trazem desgosto, dor, e por serem, na sua essência, pecaminosos. Meu querido irmão, amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras, e até daqui a pouco para a nossa oração da madrugada.